podcast Mônica Rigg hoje vai ser muito emocionante, porque a gente vai compartilhar com vocês o que acontece com uma conexão bem feita, com o poder do network, quando a gente se apropria da necessidade de fazer essas conversações, de estar realmente em contato com pessoas certas, nos lugares certos, e que a gente realmente possa abraçar novas causas nas nossas vidas. Eu trago aqui para vocês hoje a Zoila Mumbépia, diretamente da Angola, e a Samara Rubio, que nos oportunizou esses encontros por meio do LIDE. Vocês sabem que eu faço parte do comitê do LIDE Mulher de Ribeirão Preto, que é um encontro de mulheres empresárias, empreendedoras, que ressignificam uma série de atividades no dia a dia profissional, nas comunidades, em situações sociais, uma série de outras coisas, porque a gente também está para trazer um pessoal do LIDE aqui, então não quero adiantar tudo. Mas eu vou deixar que a Samara Rubio faça a apresentação de como foi a primeira conversa para a Zoila chegar até aqui. Com vocês, Samara Rubio. Mônica, eu que agradeço, né, essa disposição de você em sempre pronta a dar essa oportunidade. A Zoila eu tive o prazer de conhecer em um curso que a gente estava fazendo de liderança, e esse curso, né, ela de prontidão se abriu, e é o que eu falo, né, com um network e uma visão de conexão, é onde a gente pode mudar, a gente pode sentir o outro, né? Eu acredito muito nesse olhar para o outro. E nesse um desses cursos a gente fez uma atividade que era 1 a 1, né, para a gente tratar ali de questões empresariais, e ela pôde trazer aí um pouquinho do que ela estava passando. Então essa conexão, né, veio através da Ju e da Grazi, que deram essa oportunidade, tanto para a Zoila poder estar nesse curso e poder a gente poder reunir ali em relação a isso. A Zoila me contou um pouquinho sobre isso, naturalmente, com um grande network que o LIDE disponibiliza, né, onde a gente pode, com esse network, fazer algumas conexões importantes. E eu acreditando na educação, como eu acredito, como o maior desenvolvedor de pessoas, seres humanos, eu falei, Zoila, aguenta aí um pouquinho, que eu acho que eu consigo te conectar com uma pessoa que possa te ajudar. E isso foi feito, né? Liguei para você, Mônica, de prontidão, contei um pouquinho da história. Você, de prontidão, falou, vamos fazer essa conexão, Samara. E assim foi feito, né? Eu acho que hoje a gente está aqui por conta exatamente desse resultado aí de boas conexões, bom network e a sensibilidade de poder ouvir o outro, né? De poder entender o outro e a gente poder contar com pessoas que acreditam na nossa credibilidade, né? Como você acreditou na hora que eu te liguei, e acreditando que ia ser algo interessante ali, que você poderia ajudar. E eu acho que o que fica mais marcado é aonde pode, como você falou no começo, onde pode chegar uma boa conexão, né? Aonde isso pode levar. E hoje a Zoila está aqui, depois de alguns bons anos, né, contando o que mudou. Melhor do que eu, você, né? Agora, então, é com você, Zoila. Pode se apresentar, fique super à vontade. Obrigada. Desde o nosso primeiro encontro assim, por telefone, a gente teve uma conexão incrível, mas eu quero que ela conte para vocês. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. É um prazer muito grande que com palavras não dá para expressar. Porque é algo inacreditável. Se formos pensar, é algo inacreditável. Como pessoas que não se conhecem, de continentes completamente opostos, diferentes, distantes, por meio de uma conexão, conseguem fazer coisas tão grandiosas. Então é algo constrangedor, é um amor que constrange. O vosso amor pela educação e
por pessoas é algo que constrange. A gente fica assim a perguntar: será que eu estou a viver isso? Será que é de verdade? A todo momento passa isso na nossa cabeça. E tem uma frase que eu gosto muito, e uso quase sempre, que não é ou seja, o propósito é que gera os recursos. Não são os recursos que geram propósito, mas o propósito gera recursos. Quando eu comecei com a geração de Samuel, eu sempre quis excelência. Tanto mais que o nosso slogan é: a excelência é a nossa meta. Então, sempre quis a excelência e sempre eu falei: eu quero contar com os melhores. Como não sei. Imagina eu estando lá no Bié, numa cidade carente, num país que passou por muito tempo de guerra e acreditando fortemente na educação, como eu não sabia, porque eu não sou formada em pedagogia, eu sou formada em administração, mas uma certeza eu tenho, que a educação, assim como dizia Nelson Mandela, é a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. Então, se nós queremos transformar, precisamos investir na educação. E muitas das vezes esse é o nosso desejo, o nosso sonho: eu quero ajudar o meu país, eu quero ajudar a minha nação, eu quero ajudar a minha província. Mas investir na educação seriamente é a melhor ferramenta que nós temos para transformar o mundo. Então, eu sempre falei: eu quero algo melhor, eu quero algo bom, eu quero algo de qualidade. Não é porque nós estamos nessa cidade que muitas das vezes é preterida, né? Que vamos levar qualquer coisa. Vamos contar nossa história, vamos contar o propósito, que os recursos vêm. Conta o propósito, que os recursos vêm. E aí, quando eu conversei com a Samara, expliquei, ela me disse: eu vou te conectar a alguém. E quando a primeira vez que a Mônica me chamou, sinceramente eu não acreditava, né? Porque eu não acreditava como alguém tão grande como você, né, tão grande na educação, poderia fazer algo. E ele fala: não se preocupa com recursos, não se preocupa com pagamento, eu vou fazer isso gratuitamente. Porque assim, nossa, suspeito, né? Ela falou: eu vou te dar toda a consultoria que você precisar, desde capacitação do teu pessoal, o pessoal administrativo, o pessoal pedagógico, quando precisar alguma atividade com as crianças, mesmo online eu vou fazer. Ela me apresentou coisas que eu nunca imaginei ter. Eu falei: será, meu Deus, será que vai acontecer? E ela me chamava toda hora, mandava coisas, e eu vi: isso é de verdade, né? Isso é de verdade. Então, é algo que me deixa muito feliz e muito honrada. E quando semeiam na nossa vida, né, isso gera uma gratidão tão grande, que você quer semear na vida dos outros. E eu sou resultado de muitas sementes. Eu sou resultado de muita semente que as pessoas lançaram em mim. E não tem como eu ficar parada. Por isso, nós desenvolvemos projetos sociais, porque de graça eu recebo muita coisa. Então, de graça eu dou muita coisa. Aquilo que vocês investem em nós, na geração de Samuel, não fica só na geração de Samuel. Não fica em nós, não. Reverbera em outras vidas. É alocado em outras vidas, com educação. Existe uma comunidade que nós estamos a apoiar, que as crianças lá não tinham acesso à educação. Agora têm acesso à educação. Por quê? Porque eu vejo que muita coisa vem a nós de graça, de forma gratuita. E nem que se for, eu acredito que existem coisas que o dinheiro não compra. Nem que tivéssemos a maior quantidade de dinheiro, nós não íamos comprar. Então, cada investimento que vocês fazem em nós, não para em nós, reverbera em outras vidas, transborda em outras vidas. E é exatamente isso. A cada momento aqui, nessa minha estadia no Brasil, eu sou muito constrangida em amor. Sou muito constrangida, e eu vejo que sim, é possível acreditar no ser humano. É possível semear na vida do ser humano, quanto às vezes uma atitude que nós pensamos que é simples, insignificante, o quanto isso era tudo aquilo que essa pessoa precisava para voltar a sonhar, para acreditar, para não se frustrar, para não se desviar. Às vezes nós achamos: não, é só um abraço. Não é só um abraço. Às vezes achamos: é só uma palavra, é só uma apostila, é só uma atividade. Não, não é só uma atividade. É a confirmação de que realmente o teu projeto vale a pena, e que não é você, não é só sobre você. Existe muita coisa, existem muitas pessoas que são abençoadas por meio desse projeto. Eu me sinto muito honrada. Eu consigo ver que a geração de Samuel não é sobre mim.
eu não tenho nem como me vangloriar de que eu faço. Eu vejo o que acontece, nem eu imaginava que ia acontecer, mas acontece lá. Nem eu, nos meus maiores planejamentos, eu imaginei que iria acontecer. Mas por meio dessa conexão, por meio de pessoas que acreditam na educação, por meio de pessoas que querem ver transformação, no meio de pessoas que acreditam em cidades que outras pessoas não acreditam, por meio da educação. Isso é fantástico. Então, eu agradeço muito a vocês, agradeço do fundo do coração, porque o que vocês fazem, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é para nós falar que nós temos uma consultora internacional. Vocês não têm noção que é para nós ter, quando nós temos dúvidas, quando nós temos alguns momentos difíceis, poder contar com vocês e vocês sempre em prontidão para nos ajudar. Então, é muito bom, é muito gratificante e não tem preço. Tô emocionada porque passa um filme pra gente, né? A gente lembra de cada ligação, das necessidades. Quando você começou, você tinha só educação infantil, depois Sim, resolveu ir, como vocês chamam de ensino primário lá, sim, e a gente foi trocando muitas conversas, né? E uma dando suporte para outra. sim. Muitas das vezes a gente falava, ela estava amamentando uma bebezinha de madrugada, porque é uma diferença de quatro Quatro horas, horas. né? E aí eu sabia que tinha urgência, ela falava, pode falar, eu estou amamentando, mas pode falar. E eu me lembro quando houve a possibilidade também da Educacross. Explica um pouquinho aí da Educacross, o que que é Educacross para a geração A, de Samuel. a Educa Cruz é assim, como é que eu posso dizer? É a cereja, né? A nossa cereja no topo do bolo. Mas é uma ferramenta de aprendizado, né? É uma ferramenta que incentiva muito as crianças, principalmente ajuda muito no protagonismo das crianças. Então, quando eu estava a conversar com a Mônica sobre as nossas dificuldades, como nós estávamos em relação à concorrência, quais eram as nossas maiores dificuldades, a Mônica falou para mim que nós tínhamos que ter um diferencial. Tínhamos que ter um diferencial e me explicou um pouquinho da Educa Cruz, mas eu falei, eu não sei se isso vai dar certo, né? Porque precisa de internet, precisa e o acesso, ou seja, a internet lá é muito dispendiosa. Os tablets que também são dispendiosos, mas aí a Mônica nos conectou ao pessoal da Educacross. Tivemos várias reuniões para ver a viabilidade do projeto, se ia dar certo, se não ia dar certo. E depois eles disseram sim, vai dar certo e vamos implementar. E é algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso porque falar de educação tecnológica em Angola ainda é uma novidade. Falar sobre tecnologia, principalmente na educação infantil e no Fundamental 1, que lá para nós é o ensino primário. Então, muitos dos pais ainda têm aquele receio de colocar as crianças na tela, e eu falo, é inevitável as crianças do século XXI estarem em frente à tela, e se tiverem que seja por causa da educação. Mas as crianças, elas amam, elas fazem atividades de forma muito prazerosa. Você consegue ver o prazer da criança de estar na escola, de fazer atividade. Crianças que tinham aversão à matemática porque achavam que a matemática era um bicho de sete cabeças, agora elas fazem com maior amor porque elas sentem que elas estão a se divertir, elas estão a brincar. Então elas brincam com o jogo, brincam com a educação, brincam com o aprendizado e o mais legal disso é que é algo concretizador, porque é algo que o professor dá em sala de aula e concretizam com jogos. Então, teve aula de matemática, estão a falar de soma de dois algarismos, lá também vamos programar o jogo de soma de dois algarismos. Então, eles vão ver, nossa, é a mesma coisa. E os pais, depois de algum tempo, né, eles também já valorizam muito isso. Eles conseguem ver o esforço, né, da geração de Samuel de trazer o melhor. O nosso esforço de procurar o que existe de melhor no mundo para levar para lá. Independentemente de onde nós estamos, nós queremos levar o melhor do mundo. Eu sempre falo,
a inovação, a tecnologia na educação é um instrumento de equidade, porque é algo que vai acelerar. Se nós pensamos que nós ficamos 22 anos, estamos apenas há 22 anos em paz, então já conseguimos imaginar que aí existe um atraso. O que vai acelerar? É a tecnologia. Então, é algo acelerador, é algo que acelera o desempenho, é algo que acelera o aprendizado. Então, o que nós queremos é que quando as crianças, se uma criança de Angola vir estudar no Brasil, que não haja tanta diferença. Perfeito. Alguma criança que está no quinto ano seja equiparada a uma criança que está no primeiro ano, porque não desenvolveu as habilidades. E estamos a falar também de habilidades não só na área tecnológica, mas também habilidades comportamentais, que são as habilidades desejadas atualmente no mercado de trabalho. É isso que nós precisamos trabalhar quando a criança, e com a Educacross nós trabalhamos muito isso, trabalhamos liderança. Então fica alguém lá em frente e projeta. Trabalhamos algo que eu acho muito lindo, é que as crianças, elas celebram muito a conquista um dos outros. Então, quando alguém vence, elas todas levantam, elas pulam, elas gritam. E nós conseguimos ver, meu Deus, como é bom isso, como é bom. Não fica aquilo, nossa, ele ganhou, eu não. Ele recebeu, todo mundo celebra. Trabalhamos ou seja, trabalhamos também o salvo-pleonasmo, o trabalho em equipe, né? Todo mundo ajuda, todo mundo faz, eles sabem que o ganho é de todos. Então são coisas que é muito bom e que às vezes o resultado não é algo que você vai ter num curto espaço de tempo. É um resultado que muitas das vezes nós não vamos ver, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando ele for para o mercado de trabalho, são essas habilidades que vão sustentar. Entendi. Eu lembro que no começo você tinha uma preocupação muito grande, que você falava assim, Mônica, as crianças não sorriem com facilidade. As crianças não vibram com facilidade. E era uma coisa que a gente estranhava, né? Porque normalmente as crianças fazem aquela bagunça gostosa Sim, também para algumas coisas que elas estão celebrando. E eu acredito que até nesse ponto os jogos da Educacross acabaram dando um suporte interessante para essa mudança de comportamento sim, também, né? sim. Eu queria que você comentasse, você veio com uma novidade maravilhosa que nem eu sabia. Ela recebeu um prêmio do governo. Conta um pouquinho, quem que participou desse prêmio? Ok, esse prêmio é o Prêmio Nacional de Mulher de Mérito, ou seja, é de Angola toda. Várias mulheres concorreram em algumas categorias e eu fui eleita a mulher de mérito na categoria de cidadania. Então, esse prêmio foi me dado pela primeira-dama de Angola e no mês passado, e o valor recebido está a ser revertido para a construção de uma cozinha comunitária lá no projeto social que nós temos, que já construímos as 3 salas de aula, agora estamos a construir a cozinha comunitária e futuramente queremos fazer lá nesse projeto um complexo escolar. E o nosso desejo é que o que acontece na geração de Samuel vai para lá. A mesma excelência, o mesmo zelo, o mesmo cuidado que nós temos com as crianças da geração de Samuel, essas crianças tenham. Mas como é que nós vamos falar de excelência, de aprendizado, se a criança não se alimentou, se a criança não tomou café da manhã ou está há 2 dias, um dia sem uma refeição? Então, nós queremos cuidar disso também. Queremos que a criança tenha uma refeição, que ela vá para a escola e que amanhã também é um instrumento de equidade. Que quando essa criança da comunidade carente estiver ao lado de uma criança da geração de Samuel, não haja diferença. Quando essa criança da geração da comunidade tiver perante uma criança de qualquer outra parte do mundo, não haja tanta diferença. Claro que as diferenças vão haver, mas não pode ser diferença abismal. Não pode ser uma diferença. Meu Deus, agora que eu já estava emocionada, mas você falando e trazendo isso, eu sou muito grata às pessoas que caem ao meu redor, porque eu lembro de você, Zoila, amamentando, entrando nos nossos cursos, a sua internet falhando, porque, né, tava com problema de oscilação, você entrando num lugar de madrugada e toda dedicada a prestar atenção no que
eu ali, né, que estava com você, poderia te ajudar a mudar e ver aonde você está, né? Aonde, com a ajuda da Mônica, da Educacross, eu vi a sua escola antes e eu tive a oportunidade de ver ela esses dias. Você sempre atualizando, né? Me fazendo fazer parte desse projeto maravilhoso. Muito obrigada, Mônica. E agora, né? Ver onde você chegou, você é muito merecedora disso, né? E ver aonde isso pode chegar me deixa muito feliz com o poder dessa conexão, o poder que pode gerar não só um network, né? Não só conhecer as pessoas, mas poder ter essa sensibilidade e você acreditar. Você acreditar que quando você ligou para a Mônica, isso poderia ser real, né? Mônica, muito obrigada por ter atendido prontamente esse chamado e ter acreditado nessa mudança, né? Eu, como uma pessoa que acredita na mudança do homem pela educação, eu, Também. né, eu acho que não tem outro, é o que você falou, tem que matar a fome, obviamente, né? Ninguém estuda com fome, mas ver onde isso chegou é muito rico, assim, é de um lugar muito puro, genuíno, né? Então, eu fico até emocionada e É. lisonjeada de poder ter feito parte um pouquinho de tudo isso que acontece. E E olha, obrigada, Zoila, por continuar e ter essa força. Que você Obrigada tenha a muita você. força para viver aí. e foi uma coisa muito engraçada, porque ela falou: eu estou para ir para o Brasil e eu quero muito participar de uma feira de educação que tenha. Calhou de ser com a Beth Brasil. Ela veio, fez uma apresentação lindíssima no estande da Educacross, todo mundo comentou. Bem nesse período eu estava com viagem marcada. Na última semana dela no Brasil, ela veio para Ribeirão. Então, vocês imaginem que semana linda que a gente está vivendo, que a gente está tendo a oportunidade de colocar todos os assuntos em dia, né? De fazer assim até uma celebração familiar com tudo isso que a gente está Sim. vivendo. Hoje nós almoçamos em casa com todos os filhos, estava uma delícia, foi muito bom. Trocamos várias ideias, muitas curiosidades de como as coisas acontecem também lá em Angola. Teve muita coisa de risada, ela ria das coisas daqui, a gente ria das coisas de lá. Então, Sim. assim, todo mundo já assim, envolvido completamente com uma situação que foi criada por conta da educação também, Sim. né? Foi muito bom. Quando a gente se encontrou, quando a gente se viu, eu falei assim, eu não estou acreditando que a gente vai se encontrar. É. Foi uma choradeira. Foi, foi. Foi Ao uma mesmo tempo choradeira. que não acreditávamos, mas parece que já nos conhecíamos há Há muito muito tempo. tempo. Porque a gente se fala quase todos os dias, quase todas as semanas a gente. Acho que não passamos uma semana sem falar. Não. Então a gente se fala tanto, parece que já estamos muito. E, Estamos sempre juntas. e uma proximidade, né? Era É, muito estranho, é muito exatamente estranho. isso. É essa liberdade que eu tenho de falar sobre os receios, sobre os medos. Às vezes eu falo, Mônica, estou desesperada, estamos em fase de matrícula, ainda não estamos até o número desejado. Aí ela reformula as estratégias, passa para nós. E agora, como é que está? Não, agora está melhorando um pouquinho. Mônica, contratamos novo pessoal, eu estou desesperada, eles não estão a pegar a visão. Aí a mãe, tá bom, vamos marcar um treinamento. Então, é muito bom, é muito bom poder contar com você, é muito bom ter você por perto, né? Você faz parte da minha história. Eu nunca imaginei que a geração de Samuel ia chegar onde chegou, né? Nunca imaginei, nunca estava nos meus sonhos. E só quando nós começamos, já tínhamos alguns concorrentes, né? Já tinham algumas pessoas no mercado há muito mais tempo que nós. E houve uma vez que o meu esposo, estávamos eu e meu esposo assim humildemente falou para o nosso concorrente, né? Falou lá, eu sei que a vossa empresa atende classe alta e média, mas se tiver alguém que não tem capacidade, mandam para nossa. Então era o que nós imaginávamos, né? Que tipo, nós íamos ficar com o que não dá, o que não teve espaço na outra instituição.
E nunca imaginamos que nós estaríamos hoje onde nós estamos. Nunca, nem nos nossos maiores sonhos. Nem dá para falar que fizemos um plano estratégico, porque nós não imaginamos que isso tudo seria possível. Nunca imaginei que eu iria ter uma consultora do Brasil. Nunca imaginei que Porto da Mônica, né? Nunca imaginei que nós teríamos uma ferramenta de educação, de gamificação, nunca. Nunca, então não podia, não tem nem como eu falar, não, eu sabia onde queria chegar, não sabia. Não sabia, mas eu sabia que eu queria excelência. Eu sempre falei isso, Deus, eu quero fazer as coisas com excelência. O que eu tiver que fazer, eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer da melhor forma. Eu não quero fazer pensando, por exemplo, para quem eu estou a fazer. E entender que são pessoas e pessoas merecem o melhor. E não estou a fazer para pessoas que ganham X. Estou a fazer para pessoas que trabalham no local X. Não. Seja quem for que entrar na nossa instituição vai ser amado de verdade. Sem primeiro olhar para o extrato de conta, sem primeiro olhar para o grau acadêmico, sem olhar para nada. Amar as pessoas simplesmente por serem pessoas. Pessoas. Nossa, fantástico isso. Tudo que eu acredito. E eu sinto assim que você fala de tudo isso, mas se você não tivesse tido a vontade, meu marido fala muito isso, as pessoas, se elas não tiverem vontade, nada sai do lugar. Né? E as situações que nos aparecem na vida com relação à vida pessoal, profissional, espiritual, todas elas envolvem uma necessidade de você dar o primeiro passo. Sim. E você não só deu o primeiro passo, como você acompanhou, acompanha e sabe onde você quer chegar. Sim. E com as pessoas certas, né? Sem, assim, eu vejo você uma pessoa extremamente humana nas suas relações com os seus colaboradores, nos momentos em que a gente está junto. Quer dizer, ela é bem firme, ela sabe onde ela quer chegar, mas ela é extremamente humana. Sim. E esse cuidado com as pessoas faz toda a diferença. Sim. A gente não consegue manualizar isso aí, mas se houvesse uma maneira, tomem essa situação como um exemplo. Porque existem situações difíceis, muitas. Como que a gente vai fazer? Com as pessoas certas, tratando-as da forma correta, com cuidado, com respeito, com atenção, com formação, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que é que está esperando dela. Eu sempre usava uma frase assim, que quando você não souber alguma coisa, você fala para a pessoa, você pode me orientar a respeito disso? Quando você pede uma orientação, a pessoa vai falar para você exatamente o que é que ela tá esperando de você. Então, você pelo menos tem o norte. Perfeito. Então, ninguém fica sem informação, fica com comunicação truncada. Falando nisso de formação, né? Esse curso que nós fizemos juntas de liderança me ajudou muito. Me ajudou muito, porque eu ficava muito estressada com o pessoal, mas aí a nossa humildade de entender que nós temos uma deficiência e que precisamos melhorar. Se eu toda hora começar a justificar a minha deficiência, eu não vou mudar. Aquilo que eu já tenho um respaldo para fazer, para continuar a fazer, eu não vou mudar. Então eu tive que entender que eu não era uma boa líder. Que por mais que eu amava as pessoas, até a pessoa entender que eu a amo, já machuquei muito. Então eu tive que entender isso, ser humilde, porque não é fácil para muitas vezes um líder admitir que está errado. E que precisa recomeçar. E quando você recomeça, todos falam, nossa, tá estranha. Que bicho te mordeu. Que é isso? Tá tudo bem? Tá com febre? Mas eu entendi que quem faz a geração de Samuel não sou eu, são eles. Eu posso ter as melhores ideias. Se eles não executarem, não vai sair nada. Então, a partir daí, eu entendi que eu precisava melhorar como pessoa, porque nós não somos seres perfeitos, nós somos seres perfectíveis, né? E a cada momento nós vamos melhorar. E precisa ser muito humilde para entender que você precisa melhorar. E eu via, não, apesar de eu ser uma boa gestora, de administrar bem, mas com pessoas eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque às vezes não foi minha intenção te machucar, mas você machucou. Não depende da tua intenção. Eu não queria te machucar, mas machucou. Eu não queria te ferir, mas feriu. Então eu falei, não, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Eu fiz esse curso de liderança que me ajudou muito.
Muito. De que maneira? Eu acho que transformou a minha vida, a minha maneira de olhar as pessoas, de tratar as pessoas, de pensar que tá bom, você ama a pessoa, mas a pessoa precisa saber que você ama. Não é eu te amo, mas faz tudo ao contrário. Eu gosto de você, eu te desejo bem, mas faz tudo ao contrário. Não. As pessoas precisam saber. Então, eu valorizo muito o esforço da equipe, eu celebro com eles, eu evito criticar, sem antes pontualizar as coisas boas. Antes era diferente, né? Mas agora eu vejo que o pessoal está mais aberto. Agora eles criam, estão mais criativos, porque antigamente até tinham medo de criar por causa de alguma crítica, porque só viria crítica. Então, mudou muito a minha vida. Então, eu queria deixar esse conselho aqui. Seja humilde. Seja humilde em reconhecer os pontos que você precisa mudar. Não existe ninguém perfeito. Todos nós estamos na nossa luta diária de melhorar. Construção. Todos nós estamos a tentar vencer os nossos espinhos na carne, mas quando você conhece os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, você muda. Porque quando você conhece os teus pontos fortes, você potencializa eles. Você não deixa qualquer pessoa te baixar. Quando você conhece os teus pontos fracos, você se policia. Você se policia e você se torna uma pessoa melhor. Então, eu acredito que as pessoas valem muito mais do que coisas. E nós, nesse mundo corporativo, muitas vezes nos preocupamos muito com coisas. Nos preocupamos muito se está a dar lucro, se o material, o equipamento, a tecnologia e as pessoas. E olha aqui, a nossa equipe, nós, por causa da crise que nós vivemos lá, nós não temos a capacidade de pagar um salário competitivo, mas as pessoas ficam lá por amor ao propósito, porque eles se identificam com o propósito, porque eles são valorizados. Às vezes eles têm proposta para ir trabalhar num local que poderia pagar 2, 3 vezes mais, mas eles falam, eu vou ficar com você. Eu vou viver mais isso contigo. E quando eles estão para sair, conversam comigo antes. A minha vida mudou, agora eu tenho filho, agora mais. E eu não sei se existe um ex-funcionário, porque ele vai trabalhar em outro sítio. Qualquer coisa, eles estão lá na geração de Samuel. Se eu precisar de qualquer coisa, eles estão lá na geração de Samuel. Então, não tem funcionário, por exemplo, que foi e não temos contato. Não. Ele era professor de música, eu estou a precisar. Ligo para ele. Tem um evento, vem aqui, nem que for de madrugada, eles vão. Então, esse é muito gostoso isso. São laços, são né? laços, exatamente. Então, é incrível. Nossa, que Tem algo que a barato. gente fala na conexão, que eu trago muito, é que quando o outro se coloca vulnerável, isso cresce, porque a gente se reconhece. E você falando, lembrou o tanto que você se colocou vulnerável, né, aquele dia, para falar, para abrir, né, sobre o negócio. Então, essa vulnerabilidade gerou em mim uma vulnerabilidade em poder conectar com a Mônica, né? E eu acho que essa vulnerabilidade é o que você comentou dentro dos seus colaboradores aí, né? Ele aproxima, né? Porque a gente Sim. se sente mais igual em relação a isso, né? E eu acredito também que eles conseguem sentir o investimento que é feito. Eles conseguem, e nós temos sonhos que às vezes eles ficam assim, meu Deus, que é isso? Vai dar certo? Falo, vai dar certo, vai dar certo. E eu tô lá para incentivar, eu não fico um dia assim, tá lá na escola, assim, tá com eles. Eu tô sempre lá com eles, não fazendo o que eles têm que fazer, mas tipo, dizer eu tô aqui. Qualquer coisa eu tô aqui. A mesma coisa com os pais, eu falo sempre, eu tenho uma sala lá atrás, mas eu prefiro ficar em frente, aí na sala, para dizer para os pais, eu estou aqui, qualquer coisa, eu estou aqui. É uma É segurança, uma né? segurança. Então, é algo que não tem preço, né? E que às vezes nós não aprendemos na escola, né? Aprendemos na escola da vida, porque nós não imaginamos o quanto investir em pessoas dá resultado. Nós não imaginamos o quanto nós temos o poder de transformar a vida das pessoas. Na sua vida profissional, teve algum momento que você falou assim, isso foi um perrengue, nunca mais eu quero viver isso? Quase todos, né?
Mas, por exemplo, agora nós sempre organizamos musicais, né? E o objetivo desse musical, de todos os musicais que nós organizamos, é, é arrecadar recursos para investir no nosso projeto social. Mas lá assim, lá tudo é difícil, né? Encontrar músicos, encontrar um palco que se adapta aos nossos sonhos, né? E às vezes o facto de eu já ter viajado, visitado outros locais, às vezes eu quero aquilo que eu vi lá e às vezes eu falo, não é possível fazermos isso. Eles falam, não, isso não vai dar. Eu falo, vai, eu vi no outro local que deu certo. Então, mas é muito complicado até todo mundo entender a visão. Aí eu falo, não, não faço mais musical, mas termina um, eu fico a chorar, falo, próximo mês tem mais. Tipo, é algo assim, que às vezes no processo, né, é mais no momento do processo, que a pessoa fica assim, não, isso é muito dispendioso. Porque não, como é que eu posso dizer? É muito dispendioso mesmo. Toda atividade que nós organizamos, e eu sempre falo, os nossos projetos, as nossas atividades, o que nós oferecemos tem valor e não tem preço. Nós agregamos valor. A pessoa não tem como pagar. Os pais não têm como pagar. Porque nós agregamos valor. Eu não vou fazer, não, como você me deu R$ 1.000, eu vou te prestar um serviço de R$ 1.000, não. Eu vou agregar valor. Eu vou fazer muito mais. Isso não é só para fidelizar clientes, isso é porque nós estamos a lidar com pessoas, com vidas. Então, tem uma atividade que nós vamos arrecadar, por exemplo, 200 mil kwanzas, né? Que em reais seria, por exemplo, R$ 1.000. Mas nós vamos ter uma despesa de R$ 5.000, né? Mas não é por isso que nós vamos fazer qualquer coisa. Acreditamos muito que o mercado vai mudar. Acreditamos que vai melhorar. E que é um tempo de resistir. É um tempo de persistir. E que nós vamos sim colher esses frutos. Eu fiz administração, eu fiz gestão, meu esposo é contabilista, então nós entendemos muito bem dos números, mas os números não são mais importantes que pessoas. Acreditamos sim que a empresa é criada para gerar lucro. Ninguém abre uma empresa, eu vou abrir uma empresa para ter prejuízo. Não, mas nós estamos a passar por um momento difícil. É esse momento difícil que vai nos sustentar. É essa fase difícil que vai nos sustentar. É essa fase difícil que vai nos ensinar a valorizar muito mais as pessoas. Porque mesmo nós estando a viver momentos difíceis, não nos falta nada. Olha isso. Por mais que nós estamos a viver, não temos lucro com o nosso negócio, mas não nos falta nada. E a cultura organizacional, pelo que você fala e que eu observo também das reuniões que a gente tinha no início e das reuniões que a gente tem agora, é que no início ninguém abria a boca, né? E hoje todo mundo quer participar. Todo mundo. Então todo mundo se sente realmente parte de todo aquele processo e quer ver aquilo virar algo muito maior. E eu estou praticamente há 1 mês e meio fora de Angola e as coisas lá acontecem. Da mesma maneira. Essa é a melhor liderança. Tudo acontece. Eles fazem, nós temos um grupo de coordenadores, eles mandam as sugestões, aprovamos todos. Até esses dias eu estava a marcar a reunião com pais e eu mandei no grupo. O que vocês acham de ser nessa data? Aí eles discutem, depois votamos numa data. Então, existem coisas que... E isso é empoderar, porque muitas das vezes nós damos o cargo e não damos o poder. Né? Nós damos o cargo e não damos o poder. Às vezes damos o cargo só para culpar das coisas que não foram não estão bem, que não deveriam ter acontecido. Exatamente. Então eu sempre falo, você é o coordenador dessa área, tudo nessa área é com você. E eles enxergam essa busca, né, pelo conhecimento. Sim. Que você sempre teve, né? Buscou uma profissional na área de educação reconhecida, buscou ferramentas com a Educacross, buscou um curso de liderança. Então, quer dizer, mesmo ali no começo, onde você tinha poucos recursos, né, menos recursos, estava buscando. Eu acredito que isso tem coisas que as pessoas sentem e observam, né? Eu principalmente acredito no que líder, né? Ô Zoila, conta um pouquinho pra gente sobre os seus projetos sociais lá em Angola. Então, nosso projeto se chama Kamalaya e Kayundo Tem um Pai.
porque é num bairro, né? O projeto está entre o bairro Camalaia e Caiundo. E nós dizemos que temos um pai para passar para as pessoas que nós não somos órfãos. Existe alguém cuidando de nós. Por mais que nós não temos o nosso pai biológico, por mais que nós não temos o nosso pai, nós temos um pai que nunca se esquece de nós. Então, esse projeto nasceu da visualização da vulnerabilidade que essas comunidades estavam acometidas. São várias necessidades que elas passam, né? Nós estávamos num bairro que a maior parte, mais de 90% das pessoas lá não sabiam ler nem escrever. Então nós pensamos, vamos criar salas de alfabetização. Aí fomos mobilizando pessoas amigas, mandávamos vídeos para nos ajudarem, aí arrecadamos algum valor, algum material e construímos as 3 salas de alfabetização. Só que nesse processo nós também vimos que essas crianças precisam comer, porque muitas delas vão para a escola e às vezes não fizeram nenhuma refeição, às vezes estão há 2 dias sem comer. Então nós falamos, não, vamos construir uma cozinha comunitária. Aí começamos a campanha, ainda estamos no alicerce da cozinha comunitária. Mas aí nesse processo da cozinha comunitária, nós também entendemos que como a maior parte das crianças que estão nas salas de alfabetização estão em idade escolar, nós precisamos transformar as salas em uma escola, para que não seja só um local para ir passar tempo, só para aprender a ler e escrever, mas depois não vai ter um certificado, não vai ter um diploma. Então precisamos urgentemente transformar aquilo em escola. E para transformar em escola precisamos construir mais 2 salas de aula e mais uma área de apoio. Então essa é a nossa luta atual de construir essas 3 salas. mais 3 salas, porque o ano letivo começa em setembro. Então, nós temos até junho, julho, para fazer isso e transformar em escola, para que no próximo ano letivo eles estejam a estudar numa escola normal, numa escola convencional. Então, agora estamos na luta para a construção da cozinha comunitária e também o nosso próximo passo, né, já tem muitos passos aí, é a construção de um posto médico, porque lá tem muitas crianças, muitas famílias, né, com malária e às vezes não tem condições de ir para um hospital, então construímos um posto médico e uma farmácia comunitária, porque às vezes ela vai para o hospital e tem a receita, não tem como comprar o remédio. Então, esse é o nosso grande desejo, esse é o nosso grande desafio. Então, isso é que nos tira o sono atualmente, porque precisamos entender a dor do outro. Não é porque a minha filha está a estudar que eu não vou me importar com quem não está a estudar. Não é porque a minha filha tem acesso a bons hospitais, faz tratamento até fora, que eu não vou me importar com aquela outra pessoa. Não é porque para mim está resolvido, e é exatamente por isso, porque para mim está resolvido, eu preciso resolver o problema de outras pessoas. Entendi. Então, é isso, é ser curada para curar, é ser abençoada para abençoar. Então, nós pensamos nisso e pensamos, eu sempre falo, tudo que vem para nós não fica somente em nós, vai para outras pessoas, para outras vidas. E esses são os projetos que às vezes, assim, a olhos humanos parece impossível, né? Porque nós estamos a viver uma crise, né, difícil, de que muitas pessoas também não têm muita condição de ajudar, mas existe um poder muito grande na unidade. Existe um poder muito grande na unidade. Cada um fazendo um pouquinho. É um saco de cimento daqui, é um varão daqui. É isso que vai fazer, isso que construiu as 3 salas de alfabetização. E é isso que vai fazer tudo isso. Então, quando nós pensamos, nós não pensamos em nós, porque nós não temos recursos suficientes. Mas nós pensamos no poder da unidade. Pensamos que ainda existem pessoas que acreditam no ser humano. Ainda existem pessoas que se compadecem com a dor dos outros. Ainda existem pessoas que vão pensar, eu tenho 3 refeições por dia. Existem pessoas que estão há 2 dias sem comer, eu preciso fazer alguma coisa. Ainda existem pessoas que vão pensar, eu estou a fazer mestrado, doutoramento. Existe um adulto que não sabe escrever nenhum nome, eu preciso fazer alguma coisa. Então, é com essas pessoas que nós contamos. Maravilhoso. E se alguém quiser ajudar, fazer uma doação, qual que é o caminho?
Nós vamos deixar aqui o nosso Pix, né? Porque eu tenho uma conta aqui no Brasil e tenho um cartão internacional, então consigo fazer levantamento lá. E tem também o nosso Instagram, que também vamos deixar aqui, para vocês acompanharem todas as nossas atividades. Vou deixar o meu WhatsApp, porque para cada pessoa que contribui, nós nos comprometemos em prestar contas. Acreditamos que é fundamental a prestação de contas. A pessoa tem que saber, porque muitas pessoas acham que com R$ 100 não dá para fazer nada. Quando a pessoa entende que com R$ 100 que ele ajudou, deu para fazer um monte de coisa, ele fala, uau. Então, é bom para que a pessoa entenda o poder da semente dela. Então, quando ele nos manda o comprovante, nós mostramos todo o processo que está a se fazer, uma prestação de contas real, para que a pessoa também entenda onde está a ir o seu valor. É incansável. E o que eu percebo também, Zoila, que é algo importante para todo mundo dar uma pensadinha aí no seu dia a dia, é que se todo mundo estiver na mesma página, fica muito mais fácil, né? Porque está todo mundo sabendo o que vai acontecer. Eu acho que essa comunicação que você faz com as pessoas, né? Por exemplo, resolvemos uma situação de data. É algo, tão simples, por que ela não fez sozinha? Porque tem uma série de outras situações, de outros processos que precisam ser respeitados. E as pessoas se sentindo respeitadas, é aquilo que você falou. Se você chamar de madrugada, elas vêm e vão te dar apoio. Porque esse apoio não é para a Zoila, esse apoio é para os alunos. Sim, perfeito. Né? Então, assim, fantástica a sua atuação nesse tempo todo, o seu cuidado com as pessoas. Eu queria que você comentasse alguma coisa que você fala assim, não, isso eu não posso esquecer, ou eu gostaria de deixar para as pessoas também. É tanta coisa, né? Mas a primeira é não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus objetivos, não desistir daquilo que acredita, porque parece que muita coisa está a se perder com o passar do tempo. E acreditar no processo, né? Porque muitas das vezes nós queremos nos comparar com pessoas que já estão a fazer há muito tempo. O que seria uma loucura eu me comparar com pessoas que já estão há 20, 30 anos no mercado e exigir de mim o que eles têm. Então, viva o teu processo, aprende a cada dia, se forma, se capacita, mas não se permita essa frustração de se comparar com quem já está há muito tempo, com quem já tem bagagem, só essa pessoa sabe o que ela passou, né? Então, não desista, invista em você, acredita nos teus sonhos e acredita no ser humano. Eu acho que o que acontece atualmente é que as pessoas já não acreditam no ser humano. Sim, o mundo está difícil, está perigoso, mas precisamos acreditar no ser humano e que o amor é o maior remédio. O amor é uma ferramenta transformadora de uma tal maneira que não tem como ficar em você. Quem muito é amado, muito ama. Quando nós e é o que eu digo, às vezes é uma coisa que nós achamos que é insignificante. E as pessoas precisam ser bem tratadas porque elas são pessoas. Muitas pessoas querem ter cargos, querem ter dinheiro, não é só porque quer ter dinheiro, é porque ela só quer ser bem tratada. Então, se nós tivéssemos esse cuidado de tratar bem o rico e o pobre, muitos estão felizes com o estilo de vida que têm, simples. Mas às vezes ele quer ter muito mais porque, infelizmente, nós valorizamos muito quem tem. Valorizamos muito as posses e deixamos de valorizar as pessoas. Então, acredito que é isso. Os valores. Sim. De emocionar, e a gente precisa realmente correr atrás disso tudo, né? Fazendo assim uma grandiosa corrente do bem, para que as pessoas realmente prestem atenção nos valores, na família. Eu vejo que... Vou contar para vocês uma novidade. Ela tem 34 anos. Há 10 anos ela está com a escola. Então, o que ela já construiu em 10 anos é algo assim impensável, né? Inclusive com esse prêmio maravilhoso que você recebeu, a forma como você tem construído tijolinho por tijolinho é algo para ser visto como um exemplo a ser seguido.
Da minha parte, eu agradeço muito. Primeiro a Deus, depois a Samara por ter colocado a gente em conexão e a possibilidade da gente ter tido essa amizade, esse amor, né, essa ligação, tanto pela educação quanto pela família, pelos valores também que a gente acredita, e que a gente esteja cada vez mais unidas. Queria ouvir a Samara também, antes da gente finalizar. Eu acredito que eu brinco que a energia une, né? Então eu acho que tem sempre um plano maior. E eu vejo que essa como todas as conexões, vem desse amor, vem desse laço, vem de valores parecidos, senão isso não ia se desenvolver, né? Eu brinco, os iguais, eles se reconhecem, e se a gente pode fazer algo, olhar, né? Olha o outro, né? Olha onde você pode ser útil. Às vezes uma palavra, uma indicação, um contato pode mudar não a vida daquela pessoa, mas aquele lugar. E para você, Zoila, muito obrigado por você desenvolver esse trabalho. Muito obrigado por você ter continuado isso e agora estar expandindo ele para outra parte social. Conta comigo para novas conexões em relação a isso, porque eu acredito que é assim que funciona, é assim que a gente pode continuar essa onda de amor. Mônica, eu agradeço pela prontidão que você teve, pela confiança quando eu te fiz a ligação, e mais do que isso, eu acho que pela profissional que você é em relação à educação, e a forma como você tem amor a isso. Eu não tive outra pessoa para ligar, assim, não tinha como não ser você, porque eu sabia que você ia atender isso com esse olhar que você tem para o ser humano. Então, eu agradeço realmente por você poder ter construído, né, esse canal dentro da educação. Né? Eu brinco que tem pessoas que nascem com um dom. Né? Não sei se dom é treinado ou a gente nasce com ele, mas siga nesse seu dom, né, que vai além da gestão, da educação, desse olhar para o outro. Né? Eu acho que a Zoila e o que desenvolveu lá, né, é prova de que dá resultado. Né? Então, é o que eu tenho a agradecer de estar no meio aqui. Muito obrigada por vocês desenvolverem a educação em lugares que eu acredito muito. Eu também tenho que agradecer a Mônica, né? Primeiro por abrir todas as portas da vida dela para mim, né? Abriu as portas da sua casa para nos hospedar, tô lá eu e a minha princesa. Se disponibilizou esses dias e me acompanhar em vários locais, né? Porque eu sempre falo, eu quero ver o que existe de melhor na educação em qualquer lugar onde eu for. Então, eu vou fazer uma viagem, nem que for de lua de mel, vou pesquisar alguma coisa sobre educação, né? Então, obrigado por me acompanhar esses dias, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, essa pessoa incrível, esse ser humano que o mundo precisa mesmo muito, de pessoas que acreditam nos sonhos dos outros, de pessoa que pega o menor sem se importar se ele já é maior e fala, eu vou te ajudar a caminhar. De pessoas que veem o propósito mais do que qualquer outra coisa. E eu te agradeço profundamente. Eu não tenho palavras para agradecer o que você faz por nós, o que você faz por todas aquelas crianças, pela geração de Samuel. E é algo maravilhoso, é algo incrível que nós nunca sonhamos, nunca imaginamos que isso daria certo, mas com você foi possível. E foi mais do que nós imaginamos, foi mais do que nós sonhamos. Então, por favor, continue a ser essa profissional maravilhosa, que mais do que uma profissional é um ser humano incrível, um coração gigante que está em extinção. Eu não faço nada sozinha, viu, gente? Mas agradeço, não vou conseguir finalizar. Eu acho que eu quero quebrar o protocolo. Vou te dar um abraço, pelo amor de Deus. Todos nós. Nossa